Olá, 18 de agosto é o dia do estagiário. E você sabe quais são os direitos e os deveres de um estagiário? Quais são as áreas que devem ou podem fazer o estágio? Sobre esse assunto nós vamos conversar hoje com a Miriam Novaes, analista de carreiras do IEL aqui em Mato Grosso. Miriam, muito obrigada pela sua presença aqui. Olá. Vamos já falar sobre o papel do estagiário numa empresa, né? Quem pode fazer estágio hoje em dia? Então, o estágio, né, seguindo toda a Lei 11.788, quem pode estagiar, o principal tem que estar estudando, matriculado com a matrícula ativa, frequentando as aulas. Então, podem ser estudantes de ensino médio, ensino superior, EJA, né, que é a modalidade de jovens e adultos, e também nos anos finais do ensino fundamental, também nessa modalidade EJA. Para a idade mínima, existe aí também para se fazer um estágio? Sim, tem que ter no mínimo 16 anos. Então, aí, tendo essa idade de 16 anos, estudando, já pode estar procurando uma oportunidade de estágio. Não é 14? Não, não é 14, é Aham. 16 anos, que muitos confundem com o jovem aprendiz. Sim. Então, o jovem aprendiz que seria nessa faixa de 14, 15 anos, né? Mas para estágio, tem que ter no mínimo 16 anos completos. Até a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, gente, porque existia antigamente aquela ideia que o estagiário era o burrinho de carga da empresa. Fazia de tudo, de servir cafezinho, a todo tipo de trabalho, com cargas horárias excessivas. Como é que está hoje? Isso pode ser feito ainda? Abusar, digamos, dessa mão de obra? Não, não pode, tá? Então é importante que os estagiários, as empresas tenham essa consciência que tem que cumprir o que está no termo de compromisso de estágio. Então, ele tem que desempenhar atividades que são correlatas ao curso. Então, se é um estudante de direito, tem que ser na área jurídica, né, montando as peças. Então, não pode desempenhar que não está correlato. Então, é importante que o estagiário também se posicione, né, que se veja que não está cumprindo, comunicar à empresa, não aceitar passar da carga horária, lembrando que a carga horária máxima é 6 horas por dia, 30 horas semanais. Então, o estagiário tem que ter consciência dos seus direitos, né, para não aceitar essas condições, e as empresas também cumprir a lei de estágio, cumprir tudo que está no termo de compromisso. Para quem um estagiário pode denunciar, caso a empresa não esteja cumprindo todas essas normas? O estagiário, ele deve entrar em contato com o agente integrador. Então, os nossos estagiários do IEL, eles entram em contato conosco, nós fazemos esse acompanhamento, damos esse retorno para as empresas, né, informando, dando essa advertência, né. Então, nós temos esse papel como agente integrador de orientar tanto a empresa quanto o estudante. Como é que está hoje lá no IEL em relação a vagas de estágio? Necessariamente, o estagiário, o candidato, ele tem que, por exemplo, estar sempre atualizando seu cadastro? Como é que está essa questão prática, digamos? Então, hoje nós temos 72 vagas em aberto para diversos cursos. Então, para ensino médio, para arquitetura, administração, ciências contábeis, tem para gastronomia também, que é um curso que nem sempre tem. Então, nós temos para vários cursos. Então, é importante que o estudante tenha o seu cadastro atualizado no IEL, no www.ielmt.com.br/estágio. Então, ele tendo esse cadastro atualizado, com os conhecimentos, os dados escolares, para ele conseguir visualizar essas oportunidades. Se ele tiver, por exemplo, terminado o curso, mas não fez o estágio, após o fim, né, a finalização desse curso, ele pode ainda, tem um prazo para ele realizar esse estágio, por exemplo? Pode, porque dependendo do curso, tem o estágio obrigatório. Então, ele não consegue formar se ele não cumpre o estágio. Então, ele pode sim estar estagiando, aí vai ser nessa modalidade obrigatório, porque ele pode estagiar até a data da colação de grau. Então, ele pode estagiar sim. É até uma opção, né? Sim. De repente, deixar o estágio para o final. Isso, aí tem essa possibilidade. Miriam, como é que foi esse ano, do ano passado para cá com a pandemia? Eu queria que você contextualizasse um pouco, né, esse mercado, se houve redução de vagas, quais as dificuldades que foram encontradas por conta de toda a restrição que a pandemia trouxe. Então, nós no IEL sentimos, sim, nessa pandemia, houve uma redução grande do número de vagas.
E também teve, além das empresas reduzindo as vagas, os estudantes também ficaram com mais medo, né? Então, aí uma forma disso, de resolver esse problema, então foram os estágios na modalidade à distância, então no home office, as entrevistas online também. Então, está tendo muito isso de entrevistas online. Então, o candidato não precisa ir até a empresa, né, não tem aglomeração. E depois, quando é selecionado, nós também temos muitos casos de home office. Então, aí com isso, foi uma forma, né, que do mercado que se encontrou para que continuasse o estágio, mas mantendo toda a segurança. Quem insistiu, digamos, conseguiu oportunidades novas ou inéditas? Porque às vezes a gente percebe assim, numa crise, quem é persistente ou quem tem uma outra visão, às vezes consegue até oportunidades que não se tem num momento, digamos, convencional, né? Houve essa situação aí na área do estágio? Houve sim. O estudante que demonstrou interesse, que continuou estudando, se capacitando. Então, ele teve esse diferencial para conseguir uma oportunidade, sim. Porque as vagas, elas diminuíram, mas não pararam por completo, né? Então, aquele estudante que estava sempre ali acompanhando, não parou de estudar. Então, ele conseguiu, sim, uma oportunidade. E nós temos muitos casos também que foram efetivados. Então, isso efetivados em pouco tempo, né? Então, isso também contribuiu bastante. É muito comum isso, o estagiário acabar conseguindo uma vaga na empresa? Mais de 50% dos estagiários são efetivados. Então, é uma grande oportunidade, né? Então, as empresas abrirem esse mercado de trabalho para o estudante e aí ele desempenhando bem, ele é efetivado e faz parte do quadro da empresa. Então, é uma oportunidade boa tanto para o estudante quanto para a empresa. Todos os estágios são remunerados ou ainda há a modalidade não remunerada? Tem sim. Na modalidade de estágio não obrigatório, tem alguns casos que não recebem bolsa, mas recebem o auxílio transporte. Então, assim, para a empresa é um custo bem baixo, porque não tem vínculo empregatício, na maioria dos casos, né, é só a bolsa e o auxílio transporte. Então, assim, tem esses casos que às vezes não tem a bolsa, mas o auxílio transporte sim. E qual a vantagem? Porque às vezes o estudante ele não consegue ter essa visão, né? Ah, mas eu não vou receber nada, vou trabalhar de graça. Qual é a vantagem de um estágio, mesmo assim, dessa modalidade, sem remuneração, sem bolsa? Para o estagiário é muito importante porque ele vai colocar em prática o que ele está aprendendo na teoria. Então, ele pode fazer a sua rede ali de network, ele pode ser efetivado. Então, é importante ele colocar em prática o que ele está aprendendo, né? E além, ele não vai receber a bolsa ali no primeiro, mas nós temos casos que ele não recebe nos primeiros meses, mas aí depois ele recebe a bolsa. Então, ele consegue cumprir a carga horária do estágio obrigatório e ainda depois receber uma bolsa, ser efetivado. Então, é uma grande oportunidade para os jovens entrarem, né, no mercado de trabalho. E o IEL, ele faz algum tipo também de orientação em relação a currículo, a como se portar numa entrevista? Como é que vocês também orientam esse estudante no momento de pleitear uma vaga de estágio? Nós estamos à disposição, então os estudantes podem entrar em contato por telefone no 65-3611-1501. Então, por lá nós damos orientações de como ele preencher o cadastro dele, quais informações ele colocar, como se portar na entrevista, que não pode esquecer de levar o currículo, né, que muitos esquecem. Então, nós damos todas essas dicas para que ele tenha sucesso na entrevista. Uma última questão também, as vagas são gratuitas? Vocês cobram do estudante alguma coisa para fazer um cadastro lá? Como é que é essa questão? Esse é um ponto muito importante, sim, né, para a gente dúvida, deixar né? claro para os estagiários e para as empresas, né? Então, as empresas, nesse primeiro momento de divulgar essa oportunidade de estágio, a empresa não paga para divulgar, né, nesse primeiro momento, para nós encaminharmos os alunos. E para o estagiário, o cadastro, para o estudante, o cadastro é gratuito, então também não paga nada. Vamos repetir, então, o site e o telefone do IEL, para quem quiser mais informações. Então, nós convidamos, né, todas as empresas, os estagiários, para que entrem em contato conosco no 65-3611-1501 e os estudantes fazerem o cadastro em nosso site no www.ielmt.com.br/estágio. Alguma questão que a gente não falou, que você gostaria de abordar?
Eu só queria reforçar mesmo, né, que mesmo no período da pandemia, as oportunidades estão voltando. Então, empresários, deem essa oportunidade para os estagiários, né? Não tem muito custo. Então, assim, você vai ter o jovem ali na sua empresa colocando em prática. E para os estagiários, principalmente nessa semana do estagiário, né, dia 18, que é o dia dos estagiários, para eles fazerem um cadastro conosco e acompanharem as oportunidades. Tá joia, Miriam, muito obrigada pelas suas informações. Muito sucesso lá para vocês. Obrigada, estamos à disposição. Gente, a gente conversou então com a Miriam Novaes, analista de carreiras do IEL aqui em Mato Grosso. Vou repetir para você, hein? Anota aí 6536111501, telefone do IEL. E estagiários, vocês podem acessar o site ielmt.com.br/estágio. Vamos aproveitar e compartilhar essa entrevista com alguém que esteja aí estudando, precisa fazer um estágio, está ainda em dúvida, né? De onde procurar, não fez o cadastro ainda? Indica lá, curta e compartilhe. Obrigada pela audiência, até a próxima.